Olá, meus queridos! Oi, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre educação pública no Canadá, começando no kindergarten, o prézinho, até a série 12. Série 12. Grade 12. Vamos ver. Roda a vinheta. A gente decidiu fazer esse vídeo porque hoje eu participei de um seminário, sobre educação aqui na província de BC, de British Columbia, e eu achei muito interessante e aprendi coisas que eu não sabia sobre a educação daqui. Faz uns 5 anos houve uma mudança na grade curricular nas escolas de BC, e a gente sempre falou muito que aqui as escolas elas são mais livres, as crianças têm essa opção de escolher, parece que eles não fazem lição de casa, parece que é uma coisa meio aberta, tudo assim, solto, meio solta na vida, Então tem muita gente que reclama disso e que acabaram optando por colocar os filhos em escolas particulares, por não concordarem, com o sistema de ensino público aqui no Canadá. O que me surpreende, porque a gente sabe que o ensino público do Canadá é de excelente qualidade e inclusive é exportado para outros países, e é referências. Então é uma coisa meio dúbia, assim, que a gente fala, mas a educação no Canadá é tão boa, e aí os canadenses estão aqui reclamando, falando que não é boa, que meu filho não está aprendendo, sabe? Eu prefiro colocar numa escola particular. Então eu não sei se eles reclamam de barriga cheia, ou qual que é o parâmetro que eles têm aí de o que é uma educação boa. Mas, enfim, o que eu aprendi hoje é que, basicamente, o que mudou no currículo das crianças, isso desde do pré, que seria o kindergarten, até a 12ª série, que é o grade 12, não o conteúdo exatamente, mas a forma de se ensinar as crianças. É a forma de se ensinar que é a chave do negócio. Olha. E é o que aqui eles chamam de core competencies. Mas o que é isso? Eu não tinha a mínima ideia. Ela perguntou e a maioria dos pais lá não sabiam o que era a tal da core competencies. E para que foi esse seminário? Justamente para alinhar os pais ao que está acontecendo na escola, Porque não adianta os professores e os alunos saberem e nós, do outro lado ali, não tem nem ideia do que está acontecendo, tá? Então, assim, foi muito interessante, porque ela, antes de começar o seminário, ela fez ali uma, como é que chama? Uma dinâmica de grupo com os pais, Então a gente estava separado em mesas, não sei, em grupos de 5, 6 pessoas, e a gente teve que fazer uma lista. Então ela falou assim, olha, vocês podem fazer em grupo, uma lista só, um escreve. Imaginem o seu filho ou sua filha adultos e o que vocês querem que eles atinjam, O que você deseja para o seu filho adulto? O que você deseja é diferente também do que talvez seja melhor para o seu filho ou talvez que ele deseje, Não, mas assim o que você espera? Basicamente era isso, assim, o que você espera? Como você espera que ele seja? E aí começou aquela coisa, Um dava uma ideia, outro, outra. E aí, assim, todos os pais começaram a escrever uma lista, Cada mesa fez uma lista. E depois a gente comparou a nossa lista com a dos pais da mesa do lado. E era, assim, no final, meio que todos os pais queriam a mesma coisa. Então, o que basicamente a gente falou? Eu não sei, eu quero que sejam felizes. Cara, isso. Olha só. Olha aí. O que você quer pro seu filho? Cara, que ele seja feliz. Que ele seja feliz no trabalho que ele escolher. Que ele seja uma pessoa justa. Que ele seja uma pessoa que consiga trabalhar com os outros, com as outras pessoas. Que ele seja uma pessoa que se importe com o meio ambiente. Que ele seja uma pessoa que tenha empatia pelas outras pessoas, que ele seja, que tenha autoconfiança, que ele seja complacente. Assim, em nenhum momento, nenhum pai colocou na lista, eu quero que ele seja um médico, neurocirurgião. Que interessante. Nenhum colocou assim, eu quero que ele seja um engenheiro top de linha, quero que ele seja um CEO. Cara, todos os pais escreveram basicamente as mesmas coisas. Olha que interessante. E aí, assim... Pode não ser verdade. Não, era verdade. Não, verdade. Isso esquece.
querem, mas necessariamente muitos vão querer que eles sejam médico, que eles sejam sei lá o quê, né? Sim. Alguns vão querer isso. E aí, sabe o que a palestrante virou e disse? Falou assim, vocês sabem o que vocês acabaram de escrever na lista de vocês? As core competencies. Olha aí. Então, é isso. Olha como a Fabiana ensina bonito, né? Porque ela falou da core competence, a gente ficou pensando. Eu também não sei, igual vocês, eu tô aprendendo junto com ela. E ela ficou falando, ela explicou a história e aprendemos com isso. Olha que legal. Não, porque ela fez de um Muito jeito para você realmente entender. Então, basicamente, a core competence é aquilo que todo mundo quer de melhor para o seu filho, mas não necessariamente uma coisa técnica ou uma profissão específica, porque o que acontece? A educação ela sempre foi muito baseada em conteúdo, né? Então você tem lá a aula de história, a aula de inglês, de matemática, né, de ciências, de biologia, né, conteúdo. Não que isso tenha mudado, isso não mudou, certo? O conteúdo está lá. As crianças e os adolescentes, eles ainda vão aprender tudo aquilo. O que mudou, que não basta só isso, né? Não basta só você saber o conteúdo. A forma como você entende esse conteúdo faz toda a diferença. Basicamente, o que ela explicou é que existem 3 core competences básicas, tá? Uma é a comunicação, a outra é o pensamento e a outra competência pessoal e social. Essas 3, elas se subdividem em 7 categorias. É muito complexo. Eu não sei se eu vou conseguir explicar para vocês assim num vídeo exatamente o que significa. Mas, por exemplo, as competências que são importantes e que, independente da matéria, né, elas vão fazer diferença. Então, a comunicação e colaboração. Né? Então é como você absorve a informação e como você vai comunicar essa informação tanto para os seus colegas como para os seus professores, né? Então, independente da matéria, você precisa aprender a se comunicar. Sim. Né? Então, assim, comunicação pode ser tanto ler e escrever, como você ter uma boa oratória, né? Você se fazer entender. Não basta você fazer o cálculo ou saber né, do problema. Se você não conseguir se comunicar, que é uma coisa que você vai usar em todas as profissões. Comunicação, independente do que você escolher para a tua vida. Você vai precisar da comunicação e da colaboração. O que é a colaboração? É você saber trabalhar em grupo, né? Então a criancinha lá, desde o prezinho, né, a Loreninha lá, ela vai aprender na escola a trabalhar em grupo. Faz diferença no currículo? Não, mas é a forma de se ensinar. Os professores daqui, eles são capacitados a mostrar isso para a criança. Não basta ela saber, ela precisa mostrar, ela precisa se comunicar e ela precisa colaborar com os colegas, né? Então essa é a parte da comunicação e colaboração. Agora vamos falar um pouco de pensamento. Ele vai se subdividir em 2 categorias: o pensamento criativo e o pensamento crítico e analítico. Também é uma coisa que a criança, o adolescente, o adulto vai levar para a vida inteira. O que é você ser criativo? Cara, quando se fala de criatividade, a gente pensa muito, é artístico, porque ele né, o Dimitri é criativo porque ele tem ideias para filmes. Não necessariamente. Você não precisa ser só criativo na área de artes. Você pode ser criativo para qualquer coisa, né? O que é você ser criativo? É você conseguir pensar em outras soluções para os mesmos problemas. É você utilizar a sua criatividade para olhar um problema e falar, bom, tá, dá para resolver dessa forma, mas quais outras formas também que isso pode ser resolvido, né? Então, a criatividade entra aí. Então, não precisa de criatividade só para uma profissão que você vai seguir na carreira artística. Não, a criatividade ela está em todos os lugares, né? Se você for um engenheiro, você pode ser criativo. Se você for um médico, né, você pode pensar em outras formas de solucionar uma doença, entendeu? Então, assim, a criatividade não é só para as artes, né? E a mesma coisa do pensamento analítico, né? Você conseguir ver um problema, analisar a situação, analisar o seu meio ambiente, né? Então, assim, na escola, independente da matéria, se for a professora de inglês, de português não, né? Mas, sei lá, de espanhol, de francês, de ciências sociais, ela vai ensinar a criança a pensar. Ela vai mostrar para a criança as ferramentas. Ela não existe mais na educação aqui a tal da decoreba, né? Isso é ultrapassado. Olha que coisa linda, né? Então, porque não adianta você saber
que a guerra tal aconteceu no ano tal, entre o país tal e tal. Você vai analisar por que chegou a esse ponto. Tem que entender, você vai tem entender. Que entender. Então, a ideia hoje em dia, e isso também os professores estão correndo atrás para se atualizar, é fazer com que essa criança entenda o porquê que tal fato na história aconteceu. Né? Ele não vai só decorar uma data, né? Porque é chato, você decora uma data, você esquece. Sim. Agora, se você foi ensinado ali a ver um pouquinho a mais do que aconteceu e tentar analisar, isso para qualquer área, para matemática, para física, para química, né? Então, a ideia é que os professores ajudem as crianças a pensarem, ao ver o por trás daquilo. Estou falando demais? Nada, boa, professor, boa. E aí, uma terceira parte, né, das core competences, que são as competências pessoais e sociais, né? O que significa isso? É você ter autoconhecimento, né, sobre você mesmo, saber self-regulation, que eles falam muito de self-regulation aqui, que você ter o autocontrole, né, se conhecer, saber das suas próprias capacidades, mas principalmente interagir com o outro, ter empatia, entender o lado do outro. E principalmente aqui no Canadá, isso é muito importante. Você tem que entender diferenças culturais, né, diferenças sociais, você se colocar no lugar do outro, e diversidade, e também o senso de responsabilidade, né, e o senso de comunidade, como um ser humano não sozinho, mas alguém que vive em comunidade, né, faz parte de uma sociedade, e qual que é a sua parte para que tudo isso funcione de uma maneira, da melhor maneira possível. O que você tem que fazer para isso? Então, também, em todas as profissões você vai acabar usando um pouco, né, disso. Tanto de você se conhecer, autoconhecimento, quanto o conhecimento de quem está à tua volta e como interagir com essas outras pessoas. Né? Isso é fundamental para qualquer ser humano e para qualquer profissional. Eu achei demais, assim, essa ideia, né? E o que eu aprendi hoje, né? Assim, a gente já tinha mais ou menos uma base de que a escola aqui, ela preza muito, né, essa questão de ensinar a criança não só a ser uma pessoa acadêmica, um robozinho, mas também uma pessoa que saiba viver em comunidade, que tenha responsabilidade social, né, ambiental. Então, hoje eu entendi como isso é feito, né? Porque pra mim era muito vago ainda. Tipo, mas isso é papel dos pais, isso é papel dos professores, mas é parte da educação também, né? Então hoje eu entendi como é que isso é feito aqui no Canadá, como que os professores estão aplicando isso nas escolas. Então, nada muda na parte curricular. Na verdade, o que eles falam, o que mudou não é o conteúdo. O conteúdo é a mesma coisa. O que a criança tem que saber é a mesma coisa. Agora, o como, né, a criança, o to do ali, é o que muda. Pois é, mas assim, eu até fiz questão de fazer esse vídeo, e falei, não, vamos fazer esse vídeo que eu aprendo e o pessoal também, né? Você já explica pra mim junto pro pessoal também. Porque assim, sempre tem perguntas sobre, como é que é a educação aqui, como é que é a escola. Então assim, na verdade o conteúdo eu acho que é o mesmo, né? Na verdade o que a criança vai aprender aqui ou que vai aprender no Brasil, né? Eu acho que é muito parecido, mas o que muda é o sistema de ensino, né? É como é que a criança vai aprender a pensar. Então, basicamente, é como a criança aprende a se comunicar, a pensar e a interagir com os outros à sua volta. É isso. Bacana. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem mais perguntas sobre isso, eu posso até colocar um link aqui do Ministério da Educação de BC. Legal, o link tá no post aqui. Tem muita informação lá, então quem quiser saber mais sobre isso também é só clicar. Então, estamos dispensados da aula aqui com o professor. Muito bom, não, foi muito bom. Muito esclarecedor. Agora queremos os comentários de vocês aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem saber um pouco mais sobre a educação aqui no Canadá, coloque aí nos comentários também. Isso aí. Gostaram do vídeo? Dá um like pra gente. Adicione os favoritos. Divulguem aí pro pessoal de educação, né? Passa pro WhatsApp de educação aí do pessoal, ó. Grupos de pais, né? Isso é legal. Isso acho que é uma informação muito legal que a gente aprendeu aqui hoje, né? Isso aí. E se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram. E clique no sininho do YouTube para receber as notificações dos vídeos assim que eles forem ao ar. É isso aí, valeu. Beijo no coração. Tchau, até mais.